hoje nós ficamos incumbidos de trazer uma mensagem que fala sobre o Pai é o nosso melhor amigo. Aleluia. E eu quero ler um texto aqui, na carta de Tiago, no capítulo 2, verso 23. Tiago 2, verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. É interessante que na relação de amizade é necessário que haja primeiro o interesse de uma das partes. Se eu hoje sou amigo de Leandro, para essa amizade acontecer, foi necessário que houvesse interesse de uma das partes primeiro. E uma das partes buscou ter uma relação. Senão, provavelmente ela não aconteceria. Alguém deu o primeiro passo. Para Deus se relacionar conosco, ou você e eu nos relacionarmos com Deus, quem deu o primeiro passo? Eu? Você? Deus? Com certeza não fui eu. Com certeza não foi você. Embora talvez você pense que tenha sido. Embora você que chegou até aqui hoje, nesta noite, também pense que chegou até aqui por sua própria vontade. Mas deixa eu só te dizer um segredo. Quem te convenceu a vir aqui foi uma pessoa extraordinária, chamada Espírito Santo. E foi assim na minha e na tua vida. Na palavra de Deus, a todo momento nós podemos ver Deus indo em busca do homem, dando o primeiro passo na direção daquele a qual ele tem o maior interesse. Foi assim com Adão. Em Gênesis, o Senhor foi até o jardim. Adão e Eva tinham acabado de desobedecer a Deus, tinham provado do fruto que Deus disse: olha, comam todos os frutos de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva foi enganada, Adão se deixou enganar, todo mundo foi enganado, e eles desobedeceram, né? E se encontraram ali nus e se envergonharam e se esconderam. E diz o texto que Deus todos os dias descia para falar com Adão. Mas aquele dia Deus, mesmo sabendo da desobediência dos dois, ele poderia simplesmente, queridos, ter deixado de mão. Ter dito assim: desobedeceu, pecou, não serve mais, não quero mais, descartável, desprezível. E é assim que o pecado e a desobediência nos torna. Mas o amor de Deus é grande e nos constrange. E Deus foi em busca do homem. Foi lá atrás do homem, mais uma vez. Adão, onde tu estás? Adão. Deus tem interesse em encontrar o homem. Deus é um ser 100% relacional. Deus tem prazer em se relacionar com o homem. Olha o que a gente falou aqui. Gênesis, no início de tudo, o Senhor ia em busca do homem, sempre querendo se relacionar com o homem, mesmo o homem no estado de pecado. O texto que nós lemos da carta de Tiago diz que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado a ele como justiça, e ele foi reconhecido como amigo de Deus. Agora eu te pergunto, quais foram as circunstâncias que Abraão passou e viveu para que ele pudesse alcançar esse patamar de ser chamado de amigo do Pai?
ser chamado de amigo do Pai. Aleluia. Aleluia. Deus sempre vai em busca de você. Deus sempre vai em busca do seu povo, do homem e da mulher. Foi assim com o povo escravizado. Deus levantou Moisés. Moisés estava lá, Deus foi, teve um encontro com Moisés. Falou com Moisés na sarça. Levantou Moisés e libertou o povo do cativeiro. Deus também foi atrás do homem mais uma vez. Estava lá o povo, lá em Oséias, mergulhado no pecado, mergulhado na idolatria, mergulhado na desobediência. Mas Deus usa de estratégias para te trazer de volta. Deus cercou o caminho de espinhos, encheu o caminho de espinhos. Oséias, capítulo 3, capítulo 4, ele cercou o caminho de espinhos. E foi muito sangue, irmãos. Foi muito sangue. Para que o povo pudesse entender que não haveria solução, salvação, sem a presença do Pai. O Senhor sempre vai em busca do homem, mesmo no estado de pecado. Abraão, voltando ainda lá para Gênesis. Abraão, ele foi imputado como justiça porque ele creu. Abraão era amigo de Deus. E diz o texto de Gênesis, capítulo 6, em que Abraão, ele recebeu, não no 6, vamos lá para o 17. Abraão, no capítulo 17, o Senhor fala assim: Abraão, olha, ele tinha cerca de 80 anos. No capítulo 15, Deus vai lá animar Abraão. Abraão estava desanimado. Deus faz uma promessa para Abraão e faz: olha, Abraão, eu vou te dar um filho, eu vou te fazer uma grande nação. No capítulo 16, mesmo depois da promessa, a esposa de Abraão, Sara, junto com a sua serva, tenta criar um atalho para que a promessa de Deus se cumprisse, visto que Sara era estéril. No capítulo 17, irmãos, olha, só quem se relaciona com Deus pode acontecer isso. No capítulo 17, Deus mais uma vez vai em busca do homem, vai lá atrás de Abraão e diz: Abraão, olha, Abraão já idoso de 90 anos. Deus disse para Abraão: Abraão, olha, te prepara, anda na minha presença, seja perfeito, porque eu vou te abençoar, eu vou fazer contigo uma aliança, eu vou te dar um filho. Eu já te disse que ia te dar um filho. Ismael nasceu, mas ele não é o filho que eu queria te dar. Existe um propósito para Ismael. Não foi em vão o nascimento de Ismael, mas o propósito de Deus era através do filho da promessa. Mas o homem, ele é agitado, o homem, ele fica nervoso, o homem fica aflito e querendo apressar as coisas. É natural do ser humano. É natural de mim e de você agir assim. Mas só quem tem um relacionamento íntimo com Deus faz o que Abraão fez. Enquanto Deus falava com Abraão, Abraão fez o quê? Abraão começou a dar gargalhada. Deus falando que Abraão, não importa, se Abraão olhou para as circunstâncias dele ali e fez: Deus, me ajude. Eu tenho 90 anos. A minha esposa tinha aí quase seus 80. Como eu vou gerar um filho? Olha, se o pai, que é o teu melhor amigo, está te falando algo nessa noite, creia somente. Creia somente. Se ele já falou com você através de louvores, se ele já falou contigo através de um momento de oração, que é um momento de comunhão, de intimidade com ele, crê somente. Abraão sorriu ali e Deus, como era um pai, um amigo, o pai amigo, o melhor amigo de Abraão, ele olhou para Abraão e fez: olha, Abraão, eu vou entender a tua risadinha não como falta de fé, eu vou entender a tua risadinha assim: Deus, eu estou incapaz, mas Deus é aquele que dá vigor. Ele fez: por conta da tua risadinha, Abraão, o teu filho vai se chamar Risadinha.
Isaac. Para quem não sabe, o nome de Isaac significa risadinha, risada, se você preferir. Deus poderia dizer assim: estás rindo, Abraão, da minha promessa? Estás rindo da minha promessa? Eu estou falando contigo aqui, e tu estás aí sorrindo, achando que por conta das circunstâncias que você tem enfrentado, daquilo que está diante de você, não vai acontecer o que eu estou dizendo? Tá bom, então o nome do teu filho vai ser risadinha, para tu lembrar a vida inteira da promessa que eu fiz e que eu cumpri. Abraão era amigo do pai. Ele foi encontrado como amigo do pai. E olha só, o texto de Gênesis fala ainda que nem tudo foi flores na relação de Deus com Abraão. Primeiro, Sara vem e tenta dar o jeitinho israelense brasileiro. Tá aqui minha serva, vamos dar um atalho aqui para Deus. Depois, Deus cumpre a sua promessa. Ismael já tinha 12 anos, Deus cumpre a promessa, vem Isaac, o filho da promessa. E aí o que é que Deus faz? Pede Isaac. Pede Isaac, diz: olha, Abraão, eu quero ele para mim. Eu te prometi, eu te dei, eu cumpri. Agora eu quero ele para mim. Devolve. Abraão, num gesto de amor, Abraão, numa atitude de honra, de respeito para aquele que falou, para aquele que cumpriu, ele decide então, sem titubear, devolver o seu filho em sacrifício a Deus. E Deus, mais uma vez, o pai, o melhor amigo, faz algo extraordinário que ele não esperava. Ele livra Isaac da morte ali naquele monte. O anjo vai e impede que o machado recaia sobre Isaac. E ali Deus mostra: não, rapaz, olha ali o cordeiro, tira teu filho daí. Deus só faz isso, queridão, com alguém com quem ele tem algum grau de relacionamento. E aí você pergunta, e você olha para a vida de algumas pessoas e você diz: olha, o que Deus faz na vida de alguém e não faz na minha vida? Mas como tem sido a tua relação com Deus? Será que Ele tem sido o teu melhor amigo? Será que o Pai, aquele a quem nós chamamos de Pai, a quem a Bíblia diz que é o nosso Pai, será que nós temos nos relacionado de verdade com Ele? Ou nós temos escolhido apenas a superficialidade? Temos escolhido apenas a marginalidade, que é estar ali à margem? Será que temos escolhido apenas estar à beira do caminho, provando apenas migalhas que caem das pessoas que passam? Deus te chama para viver um relacionamento íntimo com aquele que se coloca na posição de teu pai. Aleluia. Deus é o nosso pai e Ele é o nosso melhor amigo. Mas não existe apenas Deus como pai. João 8,44 fala que existe um outro pai. E muita gente tem escolhido se filiar a Ele. João 8,44 diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele mente desde o início, ele é o pai da mentira. E aquele que mente acaba se tornando filho do diabo. Vós tem por pai o diabo, misericórdia. É ele que fica o tempo inteiro tentando atrapalhar o teu caminho. É ele que fica o tempo inteiro te mostrando as facilidades. Olha, você é cristão, que lindo. Você é cristão, que bênção. Você é crente, você é discípulo. Só não sabemos em quem você crê. Só não sabemos discípulo de quem você é. Porque da forma que você tem andado, da forma que você e eu muitas vezes temos falado, da forma que eu e você muitas vezes temos nos comportado, porque a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de nos comportar, denuncia que nós somos em Deus.
quem eu e você temos sido nele. Quem será que temos sido nele? Ele é o nosso Pai. O melhor amigo que nós podemos ter. Aleluia. Tiago, no capítulo 4, no verso 4, o texto diz o seguinte: vós não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E diz mais, lá em João: se você quiser ser amigo do mundo, você constitui-se automaticamente inimigo de Deus. Ai. Irmãos, não se enganem. O nosso Pai é o nosso melhor amigo. E o nosso melhor amigo, quem aqui tem um melhor amigo? Eu tenho. É para responder, tá? Quem aqui tem um melhor amigo? Eu tenho. Eita, só 10 pessoas têm melhor amigo aqui. A palavra de Deus diz que nós devemos nos amar fraternalmente, que devemos ser fraternalmente amigos. Então a gente deve ter amigos, viu, irmãos? Provérbios 17 diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Provérbios 18:24 diz que o homem pode ter muitos amigos, esse sai perdendo, mas há amigos que são mais chegados do que irmãos. Tenha amigos, porque na hora do socorro é provavelmente ele quem Deus vai usar para te socorrer. Aleluia. Você acha que no texto que nós lemos de Gênesis, o Senhor, ele pede para Abraão, no capítulo 17, ele começa assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus já pediu uma coisa impossível aí para Abraão, né? Pediu perfeição. Ele sabe que Abraão não ia ser perfeito. Ele sabia que Abraão não seria perfeito. Tanto é que na relação de Deus com Abraão, ele percebeu que um pouquinho mais para frente, Abraão, em uma das saídas, em uma das viagens, chegando ao Egito, Abraão com Sara, percebeu que Sara muito bonita, muito formosa. Ele achou que, iam poder fazer algum mal contra ela, e ao invés de se apresentar como marido de Sara, ele apresentou-se como irmão de Sara. Olha só, Abraão fez isso, misericórdia. Está vendo aí que não há perfeição? Se Abraão, que era amigo de Deus, agiu assim, e Deus aprovou a mentira de Abraão? Não sei. O texto diz que houve prosperidade, né? Não, irmãos, Deus não aprovou, não. Deus trouxe uma enfermidade, uma chaga, uma peste lá sobre os egípcios. E Faraó fez: opa, tem alguma coisa errada aqui. Depois que essa mulher chegou, depois que eu tomei essa mulher para mim, a coisa começou a ficar esquisita, começou a aparecer. Aí foi revelado então, e Faraó disse: por que tu fizeste isto? Mas olha só, Abraão, ele refez a rota, ele refez o caminho, e Abraão entra na história como um homem que é amigo do Pai. Nós temos a oportunidade de nos tornarmos amigos do Senhor. Que nós não venhamos a perder o privilégio e a oportunidade de ter o grau de intimidade necessário para que, no momento que nós precisarmos, nós vamos ter, não segundo a nossa própria vontade, mas porque Ele tem prazer em se relacionar conosco. Olha, Ele vai te responder quando você orar. Olha, Ele vai agir em teu favor quando você precisar. Olha, Ele vai à tua frente e Ele vai abrir o caminho, o mar vermelho, para que você possa passar. Mas tudo depende do grau de intimidade que você tem com aquele que você chama de Pai.
Nós vamos... Eu falei bem muito agora, não foi? Vou tentar ser bem sucinto agora, tá? Eu gosto de falar. Primeiro ponto que nós gostaríamos de trazer aqui de forma mais clara sobre esse assunto. O pai, ele não quer você distante. O pai não quer você distante. O pai é o nosso melhor amigo e ele é o amigo verdadeiro. Entenda uma coisa, Deus não te quer distante dele. E para isso, ele vai te mostrar de forma clara e verdadeira, sem rodeios, como é a circunstância, qual é a situação que faz com que você e eu, muitas vezes, andemos nos distanciando ou que estejamos distante dele. Isaías, no capítulo 59, no verso 2, a palavra de Deus diz assim, olha, Deus usando Isaías ali, ele fala assim, olha, os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus fala assim para o povo, olha, os vossos pecados escondem o meu rosto de vós, para que eu não vos ouça. Isaías 59, 2. Deus, o Pai, o melhor amigo, ele é aquele amigo verdadeiro. Se você tem um amigo de verdade, meu irmão, esse teu amigo, ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser uma atalaia na tua direção. Quando ele enxergar em você um caminho errado, um caminho tortuoso, ele precisa ser aquele amigo que vai na tua direção, como atalaia, que se coloca no ponto mais alto, vê o perigo indo em direção a você, e ele te alerta, olha, há perigo nessa direção. E o Senhor aqui está dizendo, olha, o pecado de vocês impede a oração de vocês, eu não posso ouvir vocês, porque o pecado de vocês fazem separação entre mim e vocês. Eu não tenho como ouvir vocês. O amigo verdadeiro é assim. O Pai é nosso melhor amigo. E ele é verdadeiro sempre. E ele fala assim. Romanos capítulo 3, verso 23. Ele diz assim, olha, todos pecaram. Não foi um ou outro, não foi Josemar ou Juninho, não. Todos pecaram. E diz o texto assim, e separados estão da glória de Deus. Olha só, olha o que nos torna distantes do Senhor, o nosso pecado. Ô palavra chata, não é bom, não é legal falar de pecado, porque o pecado nos acusa, o pecado revela quem nós somos, a nossa situação de trevas. Mas é o que Deus quer falar, para que você entenda que Ele não te quer distante, Deus te quer próximo a Ele. Ainda Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23 também, o Senhor diz assim, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mais uma vez o Senhor revelando ali, olha pessoal, crentes em Romanos, crentes em Mostardinha, crentes no Brasil, se você comete pecado, sabe qual é a tua paga? É a morte. É dura essa palavra. E não há perfeição. Nós somos seres humanos e nós vamos pecar. Mas 1 João, no capítulo 4, a palavra diz que quem é de Deus não pode viver na prática do pecado. O pecado, o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. É nós irmos na direção do alvo. E por algum motivo, por alguma distração, por alguma oferta do diabo, nós caímos e cometemos o pecado. Tropeçamos. Precisa ser um tropeção. Não pode ser voluntário. Não pode ser por sua vontade espontânea. Deus não nos quer distantes. Ele quer que nós entendamos que o que nos distancia de Deus nada mais é do que o pecado. E o pecado não nos deixa nos relacionarmos com Deus. Não nos deixa. Porque nós nos sentimos sujos. Nós nos sentimos imundos. Se você não se sente assim, é melhor você levantar a mão de novo. Porque se você já acostumou com o pecado, misericórdia. Necessário é, João 3,
necessário é nascer de novo. Deus, Ele quer se relacionar com você. E a todo momento Ele não te quer distante. E voltando lá para a temática de que Deus vai em busca do homem, Deus quer se relacionar com o homem. Apocalipse 3:20, tão conhecido, né? Ele vai atrás de você, diz: olha, eu estou à tua porta, eu bato. Se você ouvir a minha voz, olha, entenda, ouça. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, eu vou cear contigo e tu comigo. Deus quer se relacionar conosco. E que momento lindo de ter Deus ao redor da minha mesa. Quem diria, eu nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. Segundo ponto, o Pai não quer você ausente. Quantas vezes eu, você, estamos num ativismo, vou tomar um pouco de água. A garganta fica seca, irmãos. Estamos naquele ativismo religioso, aquele frenético e tal, e quero fazer, e quero servir, e sirvo em 5 ministérios, e... é só ativismo religioso, entenda. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você se relacione com Ele. E quando você se relacionar com Ele, que é o teu Pai, muitas vezes o que acontece, meu irmão? Muitas vezes acontece que nós temos traumas. Acontece que nós já não tínhamos uma boa relação com o nosso pai carnal, com o nosso pai de sangue. Não tínhamos uma relação de amizade com o nosso pai. E esse sentimento é transferido para Deus como pai. Nós não conseguimos nos relacionar com Deus como pai, porque nós temos problemas com o nosso pai terreno, carnal de sangue. Nesta noite, Deus quer curar o teu coração. Ele quer fazer com que você passe a ter um bom relacionamento com o teu pai de sangue, porque o Deus que está aqui é o Deus que transforma situações, circunstâncias e até o impossível, porque possa ser que você diga: Josemar, é impossível, eu não consigo perdoar o meu pai. Consegue, sabe por quê? Porque Deus te perdoou. Lucas 7,47, olha, se você ama a Deus, se você ama muito a Deus, Ele diz que quem muito ama, muito perdoa. Agora, se você ama pouco, realmente, você não vai conseguir perdoar. Mas se você ama muito a Deus, você vai conseguir perdoar, liberar perdão. E como nós temos aprendido aqui, o perdão liberado beneficia muito mais quem liberou do que quem recebeu. Então libera o perdão, meu irmão. Deixe o Pai, o teu melhor amigo, te instruir, te conduzir a viver o melhor que Ele tem para você nessa terra. Aleluia. Tiago 4:8. O Pai não quer você ausente. Olha o que a carta de Tiago nos revela. Ele fala assim, eu vou até abrir agora, porque realmente, para não errar aqui o texto, já está aqui. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 8. Vamos ler do 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, que sois de duplo pensamento, ânimo dobre, purificai os corações. O Senhor aqui, através de Tiago, Ele nos chama a um relacionamento. Ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ausentes de mim. Eu não quero vocês ausentes da minha presença. Viva, templo e morada do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. Ele quer morar dentro de você. O Pai, o teu melhor amigo. Mateus, no capítulo 6... no verso 6, Ele quer chamar você a um grau de intimidade que é só seu, que não interessa mais ninguém, só interessa a Ele.
Porque o que nós temos vivido hoje? O que nós temos vivido são pessoas que querem o tempo inteiro levantar a bandeira de que, eu sou espiritual. Eu sou o que faz melhor. Eu sou o que Deus usa. E quer tomar o lugar de Deus. Quer aparecer. Quer ser notado. Quer ser uma pessoa notória. Esse não é o interesse de Deus. Deus quer ter uma intimidade contigo. E Ele quer te exaltar publicamente. Ele quer te usar publicamente. Ele quer pegar você e fazer com que você profetize. Quer que você cure. Quer que você opere milagres, prodígios e maravilhas no nome dEle. Mas antes, Ele quer tratar com você lá no secreto. Mateus 6,6. Olha, entra no quarto. Fecha a tua porta. Tem o teu momento com Deus. Ora a Ele, ora ao Pai. O texto diz, ora ao Pai que te vê em secreto. E em secreto Ele também te recompensará. Publicamente Ele te recompensará. Mas faz o teu no secreto. Não adianta querer orar bonito. Não adianta querer ser eloquente. Não adianta querer fazer mais que os outros. Servir em tantos ministérios. Mas como está a minha, a tua vida em relação a Deus? Nós podemos fazer tudo, irmãos, para o Pai. Eu quero sim, eu quero que Ele me ame. Eu quero que Ele olhe para mim, eu quero que Ele me abençoe. Eu quero que Ele me abençoe, mas não é dessa forma que Deus vai te abençoar. Não é por merecimento, não é pelo teu serviço, não. Ele disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença. E eu farei uma aliança contigo. O critério era esse. Ele até disse para Abraão, ser perfeito. Quando nós entendemos que andar na presença do Senhor remete a obedecê-lo, remete a conhecê-lo através da sua palavra, remete a observar os seus estatutos, nós entendemos o que está em Deuteronômio no capítulo 28, ele diz, olha, as bênçãos do Senhor me seguirão, se eu atentamente ouvir a sua voz. Se eu atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, diz o texto, que as bênçãos do Senhor me seguirão. Eu não preciso correr atrás delas. Mas como está o nosso nível de relacionamento com Deus? Com o nosso Pai querido. Eu acho tão lindo quando as pessoas falam assim, bem nordestino, paizinho querido, ô painho. Publicamente, parece que você tem tanta intimidade, né? Ainda bem que eu não sou Deus. Ele é que sabe da intimidade que você tem com Ele de verdade. Quanto tempo nós perdemos em redes sociais? Quanto tempo nós perdemos na rodinha de amigos? Horas afins. Mas quando nós paramos para ter um momento de conhecê-lo, quando nós paramos para ter um momento de oração, se é que é de joelho, quanto de nós temos dado para o nosso amado Pai, para o nosso melhor amigo? Porque com meu amigo eu admito, sabe, Rubem, eu passo muito tempo conversando com quem é meu amigo. É meu amigo, para o meu amigo eu confidencio, para o meu amigo eu abro minha vida, parte dela pelo menos, né? Meu amigo é aquele que eu busco conselho. Olha, Deus... Sabe como é o nome do Senhor? Como está escrito lá em Isaías? Um dos nomes deles é Maravilhoso Conselheiro. Deus está sedento para se relacionar contigo. Ele como pai, como teu amigo, como teu melhor amigo. Ele quer se relacionar e quer te aconselhar. Um dos conselhos de Deus, maravilhosos conselhos de Deus, que Ele dá para você nessa noite, olha, está lá em Mateus 6,33. Ele diz, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o meu reino e a minha justiça. E tudo mais que você precisa, deixa que eu vou acrescentar a você. Olha, o teu melhor amigo, o pai, ele quer primazia. Primazia significa a primeira coisa. Ele quer sempre o primeiro. Deus não aceita ser segundo lugar. Não.
Ele quer ser sempre o primeiro lugar. Não importa para onde você vá, não importa o que você vai fazer, não importa o que você quer conquistar. Deus quer ser sempre o teu primeiro lugar. Então busca Ele em primeiro lugar. Um dos conselhos que o Senhor te dá, olha, Oséias capítulo 6, verso 3. Olha, conheçam-me e prossigam em me conhecer. Não tem como nós nutrirmos uma relação com o nosso pai, com o nosso melhor amigo. Não tem como eu me relacionar com Elton, meu amigo, sem conhecê-lo. Como eu posso considerar alguém amigo se sequer eu conheço essa pessoa? Como eu posso considerar alguém amigo se sequer eu passo 5 minutos do meu dia conversando com ele? Como eu posso considerar essa pessoa amiga se quando acontece uma coisa boa na minha vida eu corro para a rua para contar? Como eu posso considerar, se Elton é meu amigo, eu corro para Juan? Como eu posso considerar uma pessoa minha amiga, se quando acontece uma coisa boa ou ruim, eu procuro qualquer outra pessoa, menos Elton, mas ele é meu melhor amigo. É assim que muitas vezes nós tratamos o nosso pai, que é nosso melhor amigo. Alguma coisa boa acontece, a primeira atitude que a gente tem é pegar o nosso celular e ligar para aquela pessoa, para quem a gente ama tanto e gosta tanto. É errado isso? Não. Nós temos amigos e Deus nos chamou para sermos e termos amigos, mas Ele quer ser o teu maior amigo. Não apenas o melhor, Ele quer ser o teu maior amigo. Por último, porém não menos importante, o pai não quer que você seja indiferente. Olha, o que é ser indiferente? Indiferente é aquela pessoa que não está nem aí, que não se interessa, que não quer saber, até sabe, porém não se esforça para fazer o que deve fazer. Ela vive indiferente. Deus não te quer indiferente não, meu irmão. No Salmo 139, o salmista no verso 16 diz assim: olha, ainda informe os olhos do Senhor, me viram e te viram. Salmo 139, verso 16. O Salmo já inicia assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu caminhar, o meu deitar. Ele diz, olha, ainda a palavra sequer chegou à minha boca, e tu já conheces todas elas. Ele não quer que você seja indiferente. Ele quer que você entenda que Ele conhece você desde antes de você nascer. Ele já te conhece desde antes. Em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, a palavra do Senhor diz, olha, ainda antes de você se formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Mais uma vez o Senhor afirma, olha, não adianta. Eu não quero que você seja indiferente. Você pensa que você veio de uma explosão chamada de Big Bang? Você acha que você originou-se das águas dos oceanos? Ele te formou no ventre da tua mãe. Dentre milhões de espermatozoides, Ele escolheu você para ser o seu amigo. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. 1 João, ele não quer que você seja indiferente. A gente está já finalizando, viu? Ele não quer que você seja indiferente. 1 João não, Evangelho de João 1,12. A palavra diz, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí ele diz, olha, mas a todos quantos creram nele, foi dados a eles o poder de serem feitos o quê? Foi dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda, Deus se tornou e quer te tornar filho de Deus. Abraão creu, Abraão se relacionou, Abraão se tornou não apenas filho, mas se tornou amigo de Deus. Isso é privilégio. Poucos tiveram esse privilégio. João 3,16, a palavra diz, olha, porque Deus amou o mundo de uma forma tão grande, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha, você que chegou até aqui nessa noite, e ainda não tem um relacionamento com Deus,
Ele não quer que você seja indiferente. Hoje, você não vai mais ser indiferente, porque foi revelado a você que Deus entregou o Pai, o melhor amigo, entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, a pérola de grande valor dele, o seu único filho, para que você hoje pudesse estar aqui nessa noite. Aleluia. Romanos 5,8, a palavra diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato dele ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós nunca mereceríamos o sacrifício de Jesus, mas ele se entregou por amor a mim e a você. Deus não quer que você seja indiferente, Deus quer que você se interesse por isso. Ele te ama com amor sem igual. 1 Pedro 5, 8, 9, o Senhor não quer que você seja indiferente. Ele diz: olha, eu te constituí, eu te escolhi. Tu és o quê? Tu és uma geração eleita. Tu és sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva minha. Ele diz que você é propriedade exclusiva dele. Ele diz que ele tem ciúme de você. Efésios, no capítulo 4, Paulo, escrevendo os Efésios, ele diz que o Espírito, ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de você porque ele te ama. Isaías 1,19, ele não quer que você seja indiferente. Ele quer que você prove do melhor dele nesta terra. É promessa dele, ele prometeu: olha, vocês comerão do melhor desta terra. Efésios 1,14, ele fez uma promessa incrível. O Espírito Santo que ele nos prometeu, que nos selou, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa vida eterna. Ele não quer que você seja indiferente a isso. O Espírito Santo é um presente, é algo precioso que ele empenhou para que você pudesse ter garantido a sua entrada nos céus. Hebreus 10, 23. Se talvez como Abraão, ali no momento que Deus falou, que Deus prometeu, Abraão sorriu: ai meu Deus, as circunstâncias não vão acontecer. Talvez você diga: aí, Josemar, é difícil para mim, eu estou afogado na prostituição, como o Júlio aqui falou, eu estou afogado nas drogas, eu estou afogado na mentira, eu estou afogado no roubo, na criminalidade, no adultério. Você olha a sua circunstância e diz que não vai conseguir. Mas olha, se você atentar os teus ouvidos para as promessas de Deus, Hebreus 10, 23 diz: olha, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Ele não quer te chamar de servo apenas, ele quer te chamar de amigo. Ele quer se relacionar contigo. Não é sobre perfeição, não é sobre apenas santidade. O verso 14 de João 15, 14, ele diz: olha, vós sereis os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Ele faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.